gente vai ver uma coisa, o teorema da adição, tá certo? Que não vai ser usado imediatamente, mas eventualmente vamos utilizar. Ou seja, a expansão da função inversa agora usando harmônicos esféricos, né? A gente fez usando polinômio de legenda, né? Então, e essa expansão é colocada na forma desse teorema da adição para harmônicos esféricos, né? E a gente vai ver agora, depois, uma vez concluído isso aí, a equação de Laplace em cilíndricas, da forma mais geral possível, né? De onde vai aparecer as funções de Bessel, sistema RFZ, né? Ou seja, funções de Bessel, né? Vão aparecer como solução desse problema, né? Nós introduzimos aí essa aula com esse teorema da adição, que é uma expansão, na realidade, da função inversa. Nós expandimos anteriormente, né? A função inversa como sendo algo do tipo uma soma, né? De L igual a zero infinito, R menor elevado a L sobre R maior elevado a L mais 1, PL cosseno gama. Essa expansão não envolve especificamente os argumentos, ou seja, as variáveis, envolve só os tamanhos relativos, né, dos dois vetores, certo? R menor e R maior é um dos dois vetores em tamanho, mas não envolve os ângulos, né? Envolve uma expansão que depende apenas do ângulo, além dos tamanhos, certo? Entre x e x', né? Gama, certo? A gente chama de gama, né? A gente quer agora generalizar essa expansão, ou seja, a gente quer expandir, né, em termos dos ângulos, né? Vocês veem nessa figura, certo? Tem os dois vetores x e x', né? O vetor x o vetor x subtende, né, um ângulo polar, certo? Está aqui, certo? Um azimuth φ, o vetor x' subtende um ângulo polar θ' e um ângulo φ', e um ângulo entre esses dois vetores é gama, certo? Então, essencialmente, nós queremos expandir essa função angular aqui, né? E o teorema de adição é essencialmente a expansão dessa função, né? Ele estabelece que o PL cosseno gama pode ser expandido dessa forma. De forma bem simples, na realidade, né? Ele vai mostrar um pouco da demonstração, só para ilustrar algumas propriedades de expansão dessas funções, né? E dos harmônicos esféricos. E está sem microfone, é verdade. Apesar do que a captação não é tão ruim assim, né? Essa captação inicial vai ficar meio esquisita. Tem que emendar depois. Então você tem aí. Então o PL cosseno gama, tá certo? É uma expansão, né, do tipo LM conjugado, né? De θ' φ'. Lembrando que são os armamentos, as variáveis angulares do vetor x', né? Θ', certo? É isso que a gente quer mostrar. Falta complementar a demonstração, né? Observe o seguinte, certo? Uma vez que isso aqui, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Esse é o resultado que a gente vai chegar. Certo? Vamos fazer uma demonstração aqui. Né? A gente sabe que a função inversa, né? Ou seja, já acabou de falar não sobre x menos x', né? Soma em L, né?
R menor elevado a L sobre R maior elevado a N mais 1, PL cosseno gama, né? Por sua vez, certo? Essa função PL cosseno gama, certo? Pode ser expandida, né? Observe que PL quer dizer que a potência máxima do cosseno de gama é a Lésima potência, certo? Né? Então eu posso expandir isso em harmônicos esféricos que tenham o mesmo número, alto valor L, certo? Isso é a coisa mais importante de entender. Porque o alto valor L quer dizer o seguinte: um harmônico esférico, certo? De ordem L, né? Deixa eu só dar uma relembrada aqui, né? Ele tem combinações do tipo, estou falando em termos de potência máxima, tá certo? Ele tem cosseno a L de θ, certo? Ele tem cosseno a L menos 1 seno de θ. Combinações disso, mas no máximo a potência máxima é essa aí, tá certo? A potência máxima é sempre L, a soma das potências, tá certo? Aqui em cima é L, certo? Cosseno a elevado a L menos 2, né? Seno ao quadrado, até no outro extremo, seno elevado a L, certo? Então, o harmônico esférico de ordem L, ele é sempre assim, né? Quando você tinha polinômio de Legendre apenas PL de alguma coisa, ele só tem cosseno, no máximo, cosseno elevado a L, certo? Quando entra harmônico esférico, entra um novo número quântico, um alto valor, né? M, tá certo? E daí você tem cosseno elevado a uma coisa e o seno elevado a L menos essa quantidade, certo? Então, o PL cosseno gama pode ser expandido, né? Em harmônicos esféricos de ordem L, certo? Porque o cosseno, no máximo, vai ser cosseno elevado a L, né? Então, o PL cosseno gama, certo? Ele pode ser expandido, né? Com uma combinação, né? Do tipo soma nos M, né? De menos L a L, ou seja, eu estou restrito ao mesmo número L, certo? A LM, um coeficiente. Ora, lembre-se, né? Eu estou expandindo em termos dos harmônicos, vou botar aqui separado, em termos dos harmônicos esféricos, imaginando que as variáveis são θ e φ. Ou seja, x' está fixo, certo? Minha variável é θ. Então, quer dizer que esse argumento A de LM tem como dependência as variáveis θ e φ, que não são nessa expansão variável, são constantes. Fixei x' e vejo o x como variável, certo? Ora, então, a partir dessa expansão, quer dizer, isso aqui é um coeficiente constante, né? Eu fixei θ e φ. A gente usa a ortogonalidade dos harmônicos esféricos e faz pelo escalaria dos membros e obtém o ALM, né? Certo? Integral no ângulo sólido. Que ângulo sólido? De ômega, né? Do Y conjugado, certo? Só LM conjugado. As variáveis de integração são θ e φ, né? PL cosseno gama, né? Certo? Então, essa seria a forma de obter o ALM. Observe, né? Eu preciso, no fundo, calcular esse ALM para chegar no... Ou seja, eu preciso saber quem é a ALM para chegar nessa expressão original, que é essa aqui, né? É a expansão da função PL, certo? Então, a ALM deve ser isso, né? É isso que ele quer mostrar, que é 4π sobre 2L mais 1 vezes esse fator aqui. Ele quer mostrar isso, ele não sabe ainda disso, né? Essa integração, né, pode ser realizada... Deixa eu mostrar aqui. Olha para essa figura, né? Como o x' está fixo, né? Eu estou fazendo integração, olha para essa expressão aqui, né? A expressão, o d ômega, né? É um ângulo sólido, a diferença de ângulo sólido, que pode ser escrito em termos dessas variáveis, né? Seno θ, dθ, dφ. Tá? Posso fazer uma mudança de variáveis, né? E integrar das variáveis gama, ou seja, x é variável. A integração é em relação a θ e φ, né? Gama, ou seja, isso aqui, né? É como se fosse um ângulo polar de x em relação a esse eixo z fictício. Digamos que isso aqui fosse um eixo, né? Ao invés do eixo z ser esse aqui, se fosse esse, a variável polar seria a gama, certo? E a variável azimutal seria o beta, né? Esse parâmetro aqui.
Ou seja, o φ faria o papel de beta, né? E o θ faria o papel de gama, certo? Tá? O ângulo sólido é o mesmo, certo? O ângulo sólido no espaço tridimensional ele não muda em relação a esse eixo aqui. O ângulo sólido subtendido por uma distância qualquer à origem é sempre um ângulo sólido. Ele pode ser expresso dessa forma, d ômega, né? Pode ser dado por essa expressão. Ou em termos dessas variáveis gama e beta, que estão aqui, certo? Pode ser expresso também dessa forma, né? D ômega chama de θφ, né? É dado por isso. Ou pode ser expresso assim, no espaço gama beta, né? Seno de gama, de gama, de beta, né? Esses ângulos são iguais, certo? Então eu posso fazer uma mudança de variáveis, né? Ou seja, eu faço θ, né? Θ depende de θ', φ', beta e gama, mas essencialmente, né? Como θ e φ são constantes, θ é uma função de gama e beta, né? E φ é uma função de gama e beta, tá? Né? E a minha mudança de variáveis é essa, né? Eu vou mudar para variáveis de gama beta, meu diferencial de gama sólido agora é esse aqui, que é o mesmo desse aqui. Então, meu ALM θ', φ' passa a ser essa expressão aqui, né? Integral nas variáveis gama e beta, vou botar assim só para lembrar que a integração em relação às variáveis de integração gama e beta, certo? Opção LM conjugado, né? De θ, né? Que é uma função de gama beta. Assim, certo? Vou botar assim, φ, que é uma função de gama beta. Né? Daí PL para ser no né? Isso aqui é uma função G, né? De duas variáveis, gama e beta, porque uma vez que eu parametrizo θ e φ em termos de gama beta, eu defino essa função G de gama beta, né? Esse conjugado aí, YLM conjugado, né? Exatamente. De θ, ou seja, θ de gama beta, né? Eu vou economizar aqui, θ e φ, né? São funções aqui que estão aqui, né? θ de gama beta, φ de gama beta. Ou seja, então eu poderia escrever assim, ALM θ' φ', integral de d ômega, né? Gama beta, G de gama beta, PL para ser né? Certo? Muito bem. Vamos agora, mais uma vez, lembrar essa questão do índice da ordem L. Né? G de gama beta é um harmônico esférico de ordem L. Potência máxima é cosseno elevado a L, ou todas as outras potências combinadas, né? Até dar potência total igual a L, até sendo elevado a L, certo? Então ela pode ser expandida, né? Em harmônico esférico também, certo? Da mesma ordem. Então G de gama beta. Lembrando, né? G de gama beta é esse harmônico esférico de ordem L, certo? Então G de gama beta, que é essa função aí, pode ser expandida, né? Em termos dessa variável, vou botar M' aqui para não confundir, de menos L até L, né? Porque a ordem é L, então eu fico restrito só a essa ordem aqui. Todas as possibilidades, né, envolvendo essa ordem. Né? O coeficiente PM, né? PM', no caso. YLM', de gama beta, né? E daí eu determino o coeficiente BM'. BM' é produto escalar, certo? Integração no espaço gama beta, né? BM' vai ser complexo conjugado integral, né? De ômega gama beta, certo? YLM' conjugado, não, esse linha embaixo. Isso é LM', né? Conjugado de gama beta, né?
G de gama beta, certo? Né? Algumas propriedades importantes, tá certo? E aí ele vai começar a usar algumas propriedades do harmônico esférico. Né? Para m igual a zero, certo? Você tem que B0 é igual a integral, né? Olhando para essa expressão, de ômega, gama beta, né? YL0, né? De gama beta, G de gama beta, né? Certo? Olha, e aí a gente sabe algumas coisas. YL0 é quando m igual a zero, só tem... ou seja, ele é diretamente expresso em termos de PL de cosseno gama. Né? Não aparece nenhuma exponencial complexa, como apareceria para m diferente de zero, certo? Então, y de L0, isso aqui é conjugado, né? O YL0, o conjugado, é igual a ele mesmo, porque ele é uma função real, tá certo? Isso aqui vai dar um fator, já começa a aparecer aí os fatores que a gente viu lá no começo, 2L mais 1 sobre 4π, tá? Daí você tem PL cosseno gama, né? Certo? Então, se eu jogar isso de volta aqui, né, eu fico com... Se eu jogar isso aqui de volta, né, aliás, se eu jogar isso de volta nessa expressão, certo? Eu fico com essa expressão aqui, né? Eu vou só economizar um pouquinho. Fico com essa expressão aqui, né? Exatamente aqui, certo? Essa aqui, certo? Botei de volta, né? YL0 conjugado, né? Isso aqui, na realidade, já é... O G de gama beta é harmônico, é isso aqui, na realidade, né? O G de gama beta, né? Lembrando, né? É YLM de teta φ, né? Onde teta é a função de beta de gama e beta, certo? E φ é a função de gama e beta, né? Deixa eu só rapidamente mostrar aqui, só para dar uma ideia, né? Que funções são essas, né? Beta, certo? Vou escrever aqui mesmo, eu acho. Beta é igual a φ menos φ', né? Certo? Então, φ é uma função, φ é fixo, né? φ é uma função de beta, né? φ é uma função linear de beta, certo? Você pode ver também quem é cosseno gama, se vocês quiserem. Tá? Se vocês olharem aí para cosseno de gama, né? Deixa eu ver se eu apago algumas coisas aqui. Muito. Só para vocês terem ideia de que forma a gente relaciona essas funções, né? O cosseno do ângulo de x, né? Pega os vetores unitários nas direções de x, tá certo? Todo escalar desses vetores unitários dá o cosseno do ângulo cosseno de gama, né? Cada vetor unitário aqui tem uma componente z que é cosseno θ ou cosseno θ', tá? Então, para o escalar dos dois vetores, né? Chamar de AX, vou botar aqui, AX, desculpa, AX. O vetor unitário associado ao vetor x e o vetor unitário associado ao vetor x', né? Eles são assim, né? Seno θ, né? Cosseno φ esférica, né? X, né? Mais seno φ y. Observe que x aqui é minúsculo, né? O outro é maiúsculo, certo? Mais cosseno θ a z, né? E o AX' é seno θ', porque isso tem os polares com linha e sem linha, né? X mais seno φ' y, né? Mais cosseno de θ' a z. Daí, se você faz o produto escalar desses vetores unitários que subtendem os vetores x', dá o cosseno de gama, certo? E você faz por aqui também. Então, vai dar cosseno θ, cosseno θ', mais seno θ, seno θ',
Daí você tem aqui cosseno φ mais seno φ, ou seja, cosseno de φ menos φ. Tá? Então essa é a expressão que relaciona gama em termos de θ e φ, ou vice-versa, né? Θ em termos de gama e beta, né? Isso aqui é beta, né? Se eu quiser, tá certo? Eu posso associar o seno de θ, o cosseno de θ em função de beta. Essas são as duas relações que permitem mapear aquelas funções de valor, certo? Então, fechado esse parênteses, certo? Nós estamos aqui, né? Ou seja, recapitulando, né? O que a gente fez aqui? Vamos só mostrar o que a gente fez até agora para não se perder, porque é um pouco envolvido, né? Digamos assim, certo? Primeiro, né? A gente quer saber quem é esse coeficiente, né? Essa é a primeira pergunta, né? Quem é a LM, certo? A gente usa a ortogonalidade. Tá? A LM é a componente, né? Fazendo produto escalar, multiplica pelo conjugado, obtém essa expressão. Tá? Daí eu faço o quê? Uma mudança de variáveis, vou para o espaço gama beta, certo? Então eu faço θ sem a opção de gama beta, né? E φ também. E muda a minha variável de integração para gama e beta, certo? Chega nessa expressão aqui, né? Ou seja, a gente faz isso, né? Chama de G, joga aqui na integração, certo? Essa expressão. Então, meu objetivo é sempre esse, obter o ALM, é isso que eu estou querendo fazer. Tá? Usa aquele argumento, G é uma função harmônica de ordem L, então ele é expandido em todas as harmônicas possíveis, né? Que estejam nesse universo de ordem L, certo? E aí eu obtenho, né, o coeficiente dessa expansão. E observo que para m igual a zero, né, m igual a zero, você tem YL0, que tem uma propriedade que é diretamente associada a PL cosseno gama, e aí obtenho o meu, aqui onde chegamos, B0, certo? Muito bem. Bom, então, o ALM que nós tínhamos antes está aqui em cima. Cadê ele? Vamos voltar para cá. O ALM é isso aqui, e essa expansão aqui, né? Isso aqui dá, né? PL cosseno gama vezes YLM θφ. Ó, isso aqui é YLM conjugado de θφ. Né? Vezes PL cosseno gama, integração nesse ângulo, né? Isso aqui deu quem? B0, né? B0, tá certo? A menos desse fator aqui, né? Isso aqui é o que temos lá. Isso aqui é o ALM, tá certo? Estamos procurando a ALM. Isso aqui é o ALM, né? De teta' filinha, tá certo? Esse termo aqui. Então, o que se mostra com essa confusão toda é o quê, né? Que o ALM de teta' filinha é o B0 vezes raiz de 4π sobre raiz de 2L mais 1. Né? Certo? É exatamente isso, certo? Aqui está a relação que a gente obtém, né? O nosso objetivo ainda é saber, bom, para mim determinar o ALM, que é o que eu preciso, né? Para demonstrar o teorema da adição, é essencial determinar quem é o B0, né? Ou seja, B0, de onde ele vem, né? Vem da expansão, certo? Deixa eu escrever aqui para não ficar rolando esse negócio para cá, né? G de gama beta, né? Lembra, né? Isso aqui é YLM conjugado de θ de gama beta, φ de gama beta. A gente chamou de G de gama beta. Isso aqui a gente expandiu, né? Soma M' igual a menos L a L, BM', certo? YLM de gama beta, né? E a gente mostrou agora o quê? Eu preciso calcular só o B0 para saber quem é o meu LM e aí demonstrar o meu teorema da adição. Certo? Né?
Observe que se eu fizer gama igual a zero nessa expressão, aí a gente começa a usar as propriedades. Para gama igual a zero, se eu fizer g de zero beta, essa expansão vale qualquer que seja gama e beta. Em particular, para gama igual a zero, isso aqui vai dar soma em m' igual a menos L a L. Esse linha aqui está errado, pessoal. Esse linha aqui embaixo. Está errado. Certo? B, M', né? Y, LM de zero. De zero, certo? Beta. Isso aqui é um M', né? Certo? Harmônico esférico de ordem M, né? Para gama igual a zero, só é não nulo para M igual a zero, certo? Porque todos os outros têm seno, certo? Se vocês forem olhar os harmônicos esféricos com M diferente de zero, foi o que eu falei, certo? Todos eles têm seno para M diferente de zero, certo? Você tem cosseno elevado a L sem variação azimutal, certo? Daí, para M diferente de zero, você tem cosseno elevado a L menos 1, seno elevado a 1, certo? Desculpe. Estou botando as letras, falando uma coisa e botando outra. Cosseno elevado a L menos 1, seno elevado a 1, né? Do ângulo, né? Que é gama no caso, certo? E seno de 0 a 0. Todos os harmônicos esféricos têm M diferente de zero, vão ter seno, tá? Até o cosseno desaparecer, fica seno elevado a L. Seno elevado a L de gama, certo? E esse bicho não é zero. O único que não é zero é o harmônico esférico para M igual a zero, certo? Então, a propriedade é essa, né? YLM. Que é o que... Olha essa expansão, certo? Ou seja, essa expansão tem todos os termos nulos, a menos do termo M igual a zero, certo? YL0, né? Vale. Aliás, YLM, vou fazer assim, YLM, né? Os argumentos aí. Vale de 0 beta, né, especificamente. Vale 0 se M', né? Estou usando M' aqui. Se M' diferente de 0, acabamos de falar isso, né? E mostrar pelas propriedades harmonisféricas, tá? E vale 2N mais 1 sobre 4π raiz. Raiz, né? PL de 1. Nós sabemos que PL de 1 vale 1, certo? Ou seja, vale essencialmente para M igual a 0, e vale esse fatorzinho aí, certo? Então, G de 0 beta nada mais é do que B0, né? Y L0, né? Que dá 2L mais 1 sobre 4π. Então, quer dizer o quê? O B0 que a gente precisa para calcular o LM, certo? Vale, ainda não sabemos direito, né? Mas vale aí, né? Olhando essa expressão aí, certo? Dessa expressão aqui, né? Vou multiplicar para lá, certo? 4π sobre 2L mais 1 raiz vezes o G, né? De 0 beta. Tá? G de 0 beta. O que é G de 0 beta, né? Vamos analisar, certo? G de 0 beta, quer dizer, G de gama igual a 0 beta, né? Lembrando, né, que isso é YLM conjugado, né? De θ de gama beta, φ de gama beta, né? Certo? O que acontece quando esse argumento aqui é zero? Quem é θ de 0 beta? Ora, se o ângulo entre x e é zero, né? Quer dizer que x, tá certo? Alinhou-se com x'. Eles têm agora o mesmo ângulo polar.
θ de 0 beta vale θ'. Porque o azimuth θ agora é igual ao azimuth de x', certo? E φ também, né? Lembrando que beta é igual a φ menos φ', né? Certo? Então, isso aqui vai dar φ', né? Então, essencialmente, g de 0 beta é y'lm conjugado de θ', φ'. Bom, daí eu sei quem é g de 0 beta, daí calculo B0, e como o meu ALM é essencialmente B0, eu estou determinando o meu ALM, né? Ou seja, deixa eu ver onde é que está aqui esse negócio. Não sei se está por aqui, não. Está aqui. Cadê o... foi o que a gente acabou de mostrar aqui. Isso aqui, cadê? A equação está aqui, não. Está aqui mais fácil. Deixa eu mostrar aqui, né? Deixa eu só mostrar, recapitular aqui. Cadê o B0? Aqui, ó. Essa equação aqui. O que é isso aqui, rapaz? Danado é isso. Essa está no lugar, né? Aqui, ó. B0, tá certo? De acordo com o nosso desenvolvimento. Calculando B0, eu calculo aquilo que eu preciso, né? Que é o ALM, tá certo? E agora, no final, né? O B0. Cadê? Deixa eu botar. Pronto. B0, né? Está aqui. É obtido do G0 beta, tá certo? E G0 beta eu acabei de mostrar que Isso aqui não mostra aqui direto, né? G de 0 beta, que eu acabei de falar, onde é que está aí? Não, mas G de direto. Mas não é isso não. G de 0 beta, tá certo? Ele não faz aqui nessa parte. Não. G de 0 beta é igual a raiz. O G de 0 beta é YLM conjugado, né? Eu acabei de falar, né? Θ' fininho, né? É isso? Aí calculo B0. Então B0 é essencialmente um harmônico esférico com esse fator de escala, certo? E com B0 calculado você tem o ALM, né? Certo? Que é o elemento inicial da nossa expansão, né? Então, está aqui, né? ALM expressa em termos de G0 beta, certo? Né? E G0 beta, por sua vez, está aqui, né? E daí você tem aquilo que eu falei, né? Esses ângulos convergem um para o outro, né? Quando o gama vai para zero. Determinou a LM, daí você expandiu, então é o que você precisava jogar, né? Na expansão aqui para o PL cosseno gama, certo? Ou seja, então essencialmente, né? PL cosseno gama é dado por essa expressão, né? Que é uma expressão bem simétrica, né? Produto 2YL a ângulos diferentes, argumentos angulares diferentes, um fator de escala, e daí você joga, ou seja, como a função inversa tem R menor sobre R maior, né? Função inversa só para lembrar, né? Tem soma, né? De L igual a zero infinito. R menor elevado a L sobre R maior elevado a L mais 1. PL cosseno gama, né? Dado que PL cosseno gama é dado por isso, por essa expressão, você tem aí a função inversa, né? Agora expressa completamente em termos dos harmônicos esféricos nessa expressão final aí, certo? Expressão final, né? Aí está a demonstração meio complicada, mas é interessante só mostrar
alguns detalhes, você vê como a gente manipula as propriedades dos harmônicos esféricos, né? Como fica elegante, tá certo? Uma vez definidos esses harmônicos esféricos, como é fácil, quer dizer, é relativamente fácil obter certas expressões. Essa expressão é super importante, como eu falei antes, né? A função inversa aparece em vários lugares, tá certo? Na eletrostática, na magnetostática e também no campo de radiação, tá certo? A função inversa aparece, né? Certo? Então, essas expansões são importantes para poder calcular, né? Modos normais de propagação e entre outras coisas, certo? Muito bem. Agora passa para analisar a equação de Laplace em cilíndricas, né? Você tem aí o Laplaciano agora expresso em cilíndricas, né? Esses três termos. A gente analisou até problemas com simetria axial, ou seja, problema de potencial depende de R φ. A gente agora quer saber, se eu introduzir também a dependência em Z, como é que vai ser, quais são as funções que vão aparecer como solução da equação de Laplace. Mesma técnica, assumindo um produto de três funções, né? Se a gente jogar essa expressão nessa operação diferencial, você vai ter GH sai, né? Primeira derivada, certo? FH sai da segunda e FG sai da terceira, né? Você fica direto derivada segunda aqui, de G, né? Derivada segunda de H. E aqui você tem a derivada, né? TDR de R dφ dr, né? Vou fazer rápido aqui. R, df dr, né? Que é a parte radial, certo? Isso aqui vai dar derivada desse vezes desse, df dr, mais R derivada segunda, né? Parece esse fator aí, certo? Se eu expandir. Né? Então, o primeiro termo lá vai ter exatamente isso aqui, né? Que a gente fez agora, certo? E faz aquelas manipulações, normalmente, né? Divide pelo produto para começar a tornar os termos independentes, certo? Então, você vai ter um termo só em R aqui, um termo ainda misturado, tá certo? E aí, eu já isolei para o segundo membro um termo que só depende de Z. E começamos até aquela mesma momento, esse lado de cá só depende de R e φ. Né? Esse lado de cá só depende de Z, essas funções são desconhecidas, então essa igualdade só pode existir se ambos lados forem constantes. Né? Certo? E a gente pode ter só ilustrar para vocês as possibilidades, né? Então, do lado direito, tá certo? Menos 1 sobre H, D2H dZ2, é uma constante, né? Que a gente pode escolher. Eu posso só adiantar para vocês as implicações, né? Eu posso escolher essa constante como sendo um número positivo ou negativo. Tá? Usar esse número ni, tá certo? Ou mais ni ao quadrado, né? O tipo de solução que vai aparecer depende da solução que eu vou escolher agora, tá certo? Para a gente poder facilitar as coisas, mas vamos ver só as equações. Você teria duas equações, tá certo? Se for menos ni, você tem D2H dZ2. Né? Menos ni2H igual a zero. Ou mais, se for outro caso, né? Certo? Uma escolha me gera soluções hiperbólicas ou exponenciais. Tá? Chama H-, tá certo? Eu vou desdobrar ainda mais. Tem funções desse tipo elevado a ni-z, né? Que cresce indefinidamente, certo? Para Z positivo, e elevado a menos ni-z, ou combinações seno hiperbólico ou seno hiperbólico, né? Tá? E a outra solução com essa escolha seria funções
oscilatórias periódicas, né? Seno e cosseno exponenciais complexas, mais conveniente para esse caso aqui, seno e cosseno. Não existe uma função especial com um tipo harmônico esférico, não precisa usar funções complexas aqui, tá certo? Então aqui você teria seno de Nizet, né? Cosseno de Nizet. As características são totalmente diferentes, né? A gente sabe que essas funções têm um número infinito de zeros, né? Um conjunto discreto, mas infinito de zeros, de raízes. Isso aqui só tem, a função que tem raiz é essa aqui, só tem raiz na origem, certo? Então isso aqui não tem nenhum número infinito de zeros, né? Bom, para simplificar, por enquanto, a gente vai escolher primeiro o caso em que a solução em Z é hiperbólica, né? Certo? Como eu falei antes, né? O problema de valor de fronteira é quem vai definir qual a função, qual a escolha que está certa. Né? Então, eu escolhi o que? Nessa constante de separação, menos 1 sobre H, né? Derivada segunda, igual a menos ni ao quadrado. Essa que dá a solução hiperbólica, né? Certo? Então aqui nós estamos escolhendo menos ni 2, tá? Esse menos ni 2, deixa eu ver, tá difícil escrever aqui, viu? Menos ni ao quadrado. Puxa vida. Porque esse lápis ficou pior, acho que é meu cursor, né? Então esse menos ni 2 vai passar para cá, né? Vai ficar mais, tá certo? Mais ni 2, né? Do lado de cá da equação. Certo? Então a gente fica com essa. Tá? Essas são as soluções. Acabou de falar, tá certo? E o menos ni 2 passou virando mais ni 2, né? Tá? Agora, mais uma vez, eu vou tornar o segundo termo independente de R, então eu vou fazer o quê? Multiplicar por R ao quadrado, né? Como aqui, certo? Então vai para, ou seja, o R2 está sendo multiplicado aqui, né? E R2 sobre R dá R em cima, certo? E R2 cancela aqui. Isso aqui, esse Ni2 fica Ni2 R2, e já passou para o lado de cá, para o segundo membro, a segunda função, né? Olha, a constante de separação agora depende do problema. Vamos admitir que nossa geometria, certo? Na verdade, eu posso escolher tanto o lambda 2 quanto o menos lambda 2. Há implicações aí. Mas observe que se eu escolher essa segunda constante de separação como sendo positiva, né? Então eu tenho uma periodicidade aqui, né? Certo? Periodicidade quer dizer, se eu estou num ponto, se eu der uma volta, eu vou repetir, eu tenho a possibilidade de repetir, certo? Então você tem aí uma escolha, né, dessa constante de separação, certo? E nós sabemos a solução disso vai ser funções do tipo seno e cosseno, né? Então, G de φ. Observe que o segundo alto valor é lambda, né? Então, observe, vamos recapitular, né? O fator de escala na direção axial, ele aparece nesse alto valor ni aqui, certo? Tem funções do tipo exponencial de mais ou menos Nizet ou seno hiperbólico de Nizet. O segundo alto valor aparece no fator de escala do argumento da função g, da função azimutal, certo? Aqui você tem a função seno de lambda φ e cosseno de lambda φ. Se eu tenho toda a variação azimutal, né, permitida no meu problema de valor de fronteira, então lambda tem que ser inteiro, certo? Porque só assim eu consigo reproduzir a cada volta o mesmo valor potencial. Né? Se só pode ter um valor no espaço. Né? Então não vamos esquecer isso, que o mais importante dessas demonstrações é saber o significado de cada palavra desse. Né? Ni é o fator de escala na direção z, lambda é o fator de escala associado a essa variação aqui, certo? E se toda variação é permitida, a lambda é obrigatoriamente igual ao número inteiro, certo? E com isso, né,
nós jogando, agora saiu, ficou agora a última equação diferencial que envolve a coordenada radial, né? Então, o lambda 2 passa para cá mudando de sinal, né? Certo? Só precisa observar aí como vai ficar a equação depois. Né? Fica menos lambda 2, certo? Isso aqui, né? Tem o Ni2R2 que ainda estava lá, tá certo? Esse termo aqui, né? E agora multiplicando por F todos os termos, né? F vai ser o denominador, vai ficar no numerador aqui. Então você gera essa equação diferencial, que ainda pode ser essa equação, né? Que pode ainda ser manipulada dividindo por R2, tá certo? Vai ficar aqui 1 sobre R, né? Aqui embaixo, tá certo? Esse R2 desaparece, lambda 2 sobre R2 vem para cá. Né? Tá? Então geramos essa equação e vamos olhar agora especificamente para essa equação usando o método de Frobenius, né? Novamente, certo? Tem aí a da equação de Bessel, né? Equação diferencial de Bessel, é o que a gente está obtendo aqui. Vai só mostrar rapidamente como é que se chega na solução, né? Então aparece, essa equação depende de quantos parâmetros? Do fator de escala na direção Z e do fator de escala na direção azimutal, né? Do azimuth, certo? Ou seja, quantos zeros tem a função do azimuth, né? O lambda diz isso, né? Certo? E o Ni diz quão rápido a coisa diminui para zero no infinito, ou aumenta, né? Quão rapidamente aumenta, né? Se Ni for muito grande, quer dizer que um pequeno z, o exponencial aumenta muito, ou diminui muito rápido, certo? Né? E aqui a gente faz uma mudança de variáveis, né? X igual a NR, certo? Né? Porque aqui vai dar x2. Né? DDX é DDR, DR dx, ou DR dx, DDR, né? DR dx vale Ni, né? D2 dx2 é ddx disso aqui, dx dr, ou seja, ddr disso aqui, né? Dr dx, dá Ni2, D2, dr2, né? Jogando de volta na equação, né? D2 dr2 dá 1 sobre Ni2, né? Tudo errado, né? Isso está tudo errado aí. Acho que foi ao contrário, né? Só um minutinho. Vou uma coisa rápida. Deixa eu pegar essa nossa aqui. Na verdade, eu quero fazer 500 DDR, né? É o contrário. DDR, né? DDX, DX, DR, né? Que é Ni DDX, tá certo? E D2, DR2 DDX, isso aqui DX, DR, ou seja, Ni2, D2, DX2, né? Joga lá, vai ficar Ni2 derivada segunda de F em relação a esse parâmetro X mais 1 sobre R, né? R é X sobre Ni, ou seja, mais Ni sobre X df dr, que é Ni df dx, mais x2 menos lambda 2 f igual a zero. Temos aí dividindo tem um Ni2 aqui, né? Ni ao quadrado, né? Vai ficar
Está faltando alguma coisa aqui. Esqueci algum detalhe em algum lugar. Acho que a minha equação está errada originalmente. Eu esqueci de dividir por R2, né? Eu esqueci. Isso aqui, tá certo? Eu tinha dividido todo mundo por R2. Isso aqui dava Ni2, né? Era Ni2 menos lambda 2 sobre R2, né? Então isso aqui não é X2. Ni é X sobre R. Isso aqui é X2. Peraí. Isso é Ni2, né? Isso aqui é... O que é isso? Tá certo? Não, isso aqui é Ni2, não tem que fazer nada aqui não. Ni2 menos lambda 2 sobre R2, né? 1 sobre R2 é Ni2 sobre X2, menos lambda 2 Ni ao quadrado sobre X ao quadrado, né? É isso que deveria ter sido feito. Então, todo mundo tem o fator Ni2, tá certo? Isso é Ni2, né? Só botar aqui, Ni2 menos lambda 2, né? Esse aqui era errado, esse negócio aqui. Ni2 sobre X2, né? Esse aqui não era isso, não. Era isso aqui, certo? Correto. Daí todo mundo tem Ni2, né? Esse aqui é Ni ao quadrado. Então você fica com essa equação de por Ni2, você fica com a equação clássica, né? A forma clássica da equação diferencial de Bessel. 1 sobre x dx mais 1 menos lambda 2 sobre x ao quadrado. F igual a 0, que é a forma da equação de Bessel, né? Mais uma vez, o método de Frobenius é usado, né? Usa-se f de x, uma potência que começa numa potência não nula, né? X elevado a 1 alfa, né? Só para admitir a possibilidade que a potência de menor ordem é não nula. Soma em I, aí, né? X elevado a I, certo? E aí a gente faz a mesma coisa que a gente já fez antes, a gente fez no caso da polinômio legenda, né? Joga isso aí, né? Isso aqui na realidade é só para não estranhar as coisas que vão aparecer, né? Só para gente escrever só algumas coisas aqui mais, mas a gente vai passar um pouco mais rápido aí, no caso, sobre a I mais alfa, né? Assim, derivada segunda cai 2 unidades, tá certo? Derivada primeira cai 1 unidade, mas tem mais um x aqui, cai mais uma, fica 2 unidades. Esse termo aqui, essa potência cai 2 unidades, você tem 3 termos em que o fator é x elevado a i mais alfa menos 2. 3 termos dessa equação aqui, tá certo? Esse e esse. E um termo em que a potência é x elevado a i mais alfa, certo? Né? Então a gente vai organizar isso aí, já ver aqui como é que fica, certo? Deixa eu ver. Bom, deixa eu mostrar duas partes aqui para ele poder. Deixa eu ver se aqui, né? Bom, aqui. Essa aqui é mais fácil, que é igual a zero, né? X elevado a alfa é comum a todo mundo, tá certo? Observe. Tem o fator x elevado a alfa aqui, né? Olha para esse termo aqui. Os 3 termos que eu mencionei, 1, 2, 3, tá certo? Que tem o queda de 2 unidades. E sobrou 1 lá, tá certo? Né? X elevado a i mais alfa. X elevado a alfa está em evidência, né? Esse termo aqui vai ter x elevado a menos 2, né? Depois tem x elevado a menos 1, depois tem x elevado a 0, né? Então tem 3 termos aqui. 2 termos, potência menos 2 menos 1, daí a próxima potência x elevado a 0. Esse aqui começa em x elevado a 0. Então a gente vai isolar, né? Mas resolveu não funcionar, certo? Agora, filho.
né? A gente isolou a potência x elevado a 2, elevado a menos 1. Né? E daí você agrupa todo mundo, né? Novamente, 3 termos, né? Os 3 termos, eles se combinam, certo? Para dar, observe, né? Aqui eu vou ter, somar 2 unidades, você vai ter I mais alfa mais 2, aqui. Para mim combinar com esse termo aqui, eu somo 2 unidades, vai ficar mais 2 aqui. Tá? I mais alfa mais 1, né? Isso aqui sai, fica mais 1. Né? Aqui fica I mais alfa mais 2, certo? Então você tem I mais alfa mais 2, I mais alfa mais 2 em evidência, certo? Né? I mais alfa mais 2, com esse I mais alfa mais 2 aqui. Em evidência vai ficar I mais alfa mais 1 mais 1. Então I mais alfa mais 2 ao quadrado menos lambda 2. Por isso que dá esse termo aqui, certo? E aqui eu somei 2 unidades, né? Para poder combinar na mesma série, certo? Então você ficou com essa série aí, né? Potência menos 2, potência menos 1 e as potências de 0 em diante. Né? Esse x elevado a alfa eu podia tirar já, não sei porque está aparecendo o tempo todo aqui. Né? Então, para essa expansão em x ser nula, qualquer que seja x, tudo que é necessário é zerar os coeficientes da expansão. Isso é 0, isso é 0, né? E você aqui obtém uma relação de recorrência relacionando um determinado A, certo? Aquele 2 unidades antes. Né? Se dado um A, você obtém 2 unidades depois. Né? Índice 2 vezes um incremento de 2 unidades, até onde você quiser. Certo? Então você tem algumas condições, né? Essa condição aqui, certo? Que é o primeiro termo. Né? Tem essa outra condição também, né? Tá? Essas condições são muito parecidas, né? Na verdade, são equivalentes. Se o A0 for não nulo, tá certo? Quer dizer que a alfa tem que ser mais ou menos lambda. Certo? Essa é a condição que permite o A0 ser não nulo, né? Certo? Olha, se a alfa é mais ou menos lambda, ele não satisfaz essa condição aqui. Então, esse termo de coeficientes é não nulo. Então, A1 tem que ser 0. Tá? Né? Então, vamos escrever do lado de cá. Né? Certo? E vice-versa. Né? Então, A0, diferente de 0, gera, né, uma série de potência de x tendo A0, né? A2. Índices pares, não quer dizer que a função é par, mas índices pares, porque depende do alfa, tá certo? E alfa depende desse lambda, né? Então, se você começar em x1, tá certo? Se alfa for 1, por exemplo, é ímpar, né? Mas o que importa é que é de A0 a 2. É ruim escrever aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Você vai ter A0, né? A2, A4, né? X elevado a alfa, né? X elevado a alfa mais 2, não é isso? É assim que é, né? X elevado a alfa mais 4, né? Tá? E no outro caso você vai ter A1, A3, né? E aí quer dizer que quando eu escolho essa série, a outra série, todos os índices pares vão ser nulos, né? Assim, etc. Né? Então, x elevado a alfa mais 1, né? X elevado a alfa mais 3, x elevado a alfa mais 5. Observe que essas coisas dependem do alfa, né? 1 alfa igual a 1 aqui gera uma série x1, x3, x5. Né? 1 alfa igual a 0 aqui gera x1, x3, x5. Então, essas coisas são equivalentes, certo? Basta escolher uma das duas.
Dá o mesmo resultado. Né? Ou seja, em resumo, né, a equação que nós temos aqui, certo? Lembrando, né? Lambda é o alto valor associado a quem? Ao fator de escala azimutal, certo? E a potência, né, de mais baixa ordem, que depende desse alfa, depende desse alto valor, certo? As soluções para alfa são mais ou menos esse alto valor lambda, tá? Certo? E aí você, bom, ou seja, sabendo isso, né, nós temos duas soluções e espera-se que essas soluções sejam independentes, porque a equação diferencial é a equação de segunda ordem, né? Então, e daí você tem a terceira condição, que é a relação de recorrência, né? Tá aqui. Tá? Então, dado um A qualquer, você vai até onde você quiser, certo? Determinando todos os A subsequentes, né? Usando essa relação de recorrência, né? Bom, aí tem umas continhas para vocês, tá? Fazerem. Olha, não é complicado, é só sair substituindo, você está num determinado I, certo? Vai subtraindo 2 até chegar no I igual a zero, certo? Né? Como a gente começou de A zero, todos os são pares, né? Então a gente vai mudar aqui para índices pares, botar esse formato aqui. Você vai diminuindo, tá certo? De A2 você chega em A0, né? Vão começar a aparecer produtos aí de fatores, tá certo? Começa a aparecer essa coisa toda aí. Aparece um produtório aqui embaixo, certo? Lambda é o alto valor, né? Associado à correção azimutal, certo? Né? Mas aí, essencialmente, a gente obtém todos os coeficientes de função do A0, certo? Especificamente, a gente olha esse produtório aqui, né? Lambda, ele não sabe se ele é inteiro ou não. Ele é inteiro se toda a variação azimutal for permitida, certo? Então, isso que é importante sempre estar lembrando o que é o significado dos autovalores e depois a forma da função que a gente vai ter, né? Mas o significado dos autovalores, né? Lambda inteiro quer dizer isso aqui tudinho fazendo parte da região de interesse do problema, certo? Se lambda for inteiro, esse produtório aqui, né? Nós temos um produtório aí, certo? Produtório, né? N igual a 1 até J. Lambda mais N, né? Isso aqui é lambda mais 1, né? Lambda mais 2, etc. Lambda mais até o valor final de J. Isso aqui, se lambda fosse inteiro, né? Seria o fatorial, certo? Seria M mais J fatorial sobre M fatorial, né? Onde M é o sobre M fatorial, porque aí daria M mais 1, M mais 2, M mais J, etc. Certo? Se ele não for inteiro, a gente vai usar a função que permite calcular esse produtório, qualquer que seja o valor de lambda, né? Real ou não, aliás, inteiro ou não. Bom, mas para o fator inteiro, a gente vai usar muito essa situação, né? Esse é o tipo de coeficiente que aparece fatoriais, né? Pode ser facilmente calculados. E a gente usa a função gama, que permite, né? É um fatorial para números, digamos assim, não inteiros, né? A função gama tem essa definição, e com a função gama tem essas propriedades, né? Se o argumento for inteiro, gama de n mais 1 é n fatorial. Se o argumento for não inteiro, gama de x mais 1 é x, gama de x. Ou seja, é parecido com fatorial, né? Então você pode... É um produtório, tá certo? Você pode ir subtraindo aí uma unidade e chegando onde você quiser. Mas a definição mais geral, certo? Então esse produtório aí quer dizer a função gama, né? Com essa propriedade aqui, esse produtório dá exatamente essa razão, tá? Certo? Bom,
Bem, então a solução em termos da forma mais sintetizada possível, usando a forma mais geral possível do alto valor lambda, né? Seria algo desse tipo aqui, essa série. Só uma série de potência apenas, tá certo? Que tem propriedades importantes, tem ortogonalidade, né? Propriedade de ortogonalidade, tá certo? Né? Importantes. Né? Mas essa é uma simples série de potências de x, né? Por exemplo, né? Se eu xx é muito pequeno, por exemplo, certo? Supõe esse número positivo, né? O termo dominante é esse termo aqui, certo? Então, essa função aí para x pequeno é basicamente o primeiro termo, né? O termo dominante, certo? Então, tudo bem. Porque os outros termos se tornam muito pequenos, certo? O número menor que 1 elevado à potência cada vez maior é muito pequeno. Então, o primeiro termo é que vai dominar, né? Bom, e a normalização dessas funções é feita escolhendo esse fator da frente aqui, que está em evidência, igual a 1, né? Observe que ele não falou nada sobre quem é a zero, então ele pode escolher qualquer coisa e a gente gera essa função chamada função de Bessel, primeiro tipo, primeira espécie, de ordem lambda, né? Certo? Que tem essa forma aí, certo? Ou seja, J índice lambda, né? Se a variação azimutal total for permitida, lambda é inteiro, então Jm, né? E x, observe que está embutido aqui o argumento ni r. Então tem um alto valor. A solução R depende de dois outros valores, né? A variação azimutal é a ordem da função de Bessel e o fator de escala radial está amarrado ao fator de escala axial, certo? Se eu mexer aqui, eu mexo aqui, tá? Isso tem que ser bem entendido, tá certo? Para a gente saber as implicações, né? Se eu esticar aqui, o que acontece aqui, né? Se eu variar meu fator de escala aqui, tá certo? Eu também modifico, né, minha função de Bessel, tá certo? Bom, a segunda solução seria aquela obtida. E é nesse momento que aparece o grande chute dos matemáticos, né? Porque essa segunda função, as pessoas tentam evitar, certo? Demonstrar isso, né? Inclusive eu não quero demonstrar o que a gente vai falar aqui não, certo? Vamos simplesmente aceitar, né? Mas pode se demonstrar, não quer dizer que não se pode, não, é demonstrável, tá? Mas deve se perder algum tempo para fazer isso. Muito bem. Bom, está mostrado aí, porque eu não vou mostrar, está mostrado na aula de aula, certo? A segunda solução, uma solução, você tem. Lembre-se, os valores de alfa são duas possibilidades. Alfa igual a m, igual a lambda. Você gerou a função de Bessel, né, para alfa positivo, gerou j lambda, né? A outra solução seria alfa igual a menos lambda, né? Isso aqui determina a potência de mais baixa ordem, né? X elevado a potência de mais x elevado a lambda, né, no caso, certo? E a outra função, essa é uma potência positiva, né? Lambda positiva aqui no caso, certo? Potência regular, né? Sem problema na origem, certo? Essa potência menos lambda seria a função j menos lambda no caso, certo? Uma outra função com argumento negativo, mas o que ela tem de diferente? Que a potência de mais baixa ordem é x elevado a menos lambda, que diverge na origem, certo? É uma função que diverge na origem, que tem características totalmente diferentes da outra, né? Nas notas de aula é mostrado em detalhe que se lambda for inteiro, né, j menos lambda seria j menos m de x, né, é menos 1 elevado a m, né, jm de x. Essencialmente porque, tá certo, todos os termos até um determinado ponto são nulos quando você muda o sinal desse argumento, certo? Isso está demonstrado na aula de aula, né? Acho que essa equação simples de recorrência aqui pode ser usada só para vocês verificarem por quê, certo? Observe essa equação aqui, ó. Essa é a relação de recorrência, no caso, lambda inteiro, tá certo? Mostrando dois termos vizinhos aqui, tá?
Observe que A2J é amarrado com A2J menos 2, certo? Com essa equação aqui, existe um índice J igual a M, certo? Em que isso aqui dá zero, certo? O que quer dizer isso? Se J igual a M dá zero, quer dizer que A2M menos 2 igual a zero. E todos os índices para baixo dão zero, certo? O que quer dizer isso? Aquelas potências que são negativas vão ter coeficientes nulos, certo? E a série começa numa potência positiva, que é a série original para alfa igual a M, certo? A implicação é essa. Você pode ver detalhadamente, a conta está feita aí, mas essencialmente é isso. Todos os termos, tá certo? Antes de J igual a M vão dar zero, certo? E esses são aqueles que dariam potência negativa. Tá? Como as potências negativas desapareceram, então ela volta a ser potência positiva, que é uma reprodução da função original. Certo? Então, se mostra desse jeito. Essa função, para lambda inteiro, J menos M não é uma solução independente, uma segunda solução para a equação. E aí que vem o grande, algum matemático maluco desse, tá certo? Ele fala assim sobre provocar o pessoal que está assistindo, né? O pessoal que gosta de matemática fanaticamente fica com raiva, só de brincadeira, sabe? Mas veja bem, daí os físicos matemáticos também, né? Está arretado a vida desse negócio. Mas aí que vem a grande, né? Algum desses aí descobriu, certo? A gente pode definir essa função de segundo tipo, né? Que no limite de quando o lambda tende a um inteiro, certo? Se torna uma função independente. Quando o lambda tende a um inteiro, isso aqui se torna... observe, isso aqui dá menos 1 cosseno lambda π, né? É menos 1 elevado a lambda se lambda for inteiro, certo? Menos 1 elevado a m. Né? J é m, né? Menos J menos m, certo? Sobre seno de lambda π que dá de mπ, né? Que dá zero, ou seja, 0 sobre 0, né? Mas isso tem um limite, certo? Se você calcular assim, dá 0 sobre 0, mas se você calcular a razão no limite, tende a uma função, tá certo? Independente de fato, né? Então essa é combinação linear de duas funções independentes. Essas funções, ainda para lambda diferente de m, são independentes, elas subitamente se tornam uma dependente da outra, quando o lambda se torna inteiro, certo? Mas no processo limite, se você fizer isso aí, você obtém, de fato, uma segunda função independente, que é a função de Neumann, né? A função de Bessel de segundo tipo, que é a função mal comportada na origem, certo? Função de Neumann, certo? Tenho aqui, só para mostrar para vocês algumas dessas, né? Temos aqui a função de Bessel do primeiro tipo, tá certo? Aumentando o argumento, né? Essa é J0, né? J0, ela vale 1. A gente divide... Por que vale 1, né? Porque o termo de mais baixa ordem é x elevado a 0, né? E está normalizado para dar 1. Né? Então, todos os termos das potências de x0, x elevado a 0, x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado em diante, dá 0. Ele fica só x elevado a 0 e fica aquele termo lá que dá 1. Então dá 1. E as outras são todas nulas na origem, né? Certo? Aí você tem aí, deixa eu ver, acho que eu posso ver aqui talvez. Esse mouse grande eu não posso mexer direito. Acho que eu posso mexer aqui, não consigo mexer. Esse mouse não tem resolução suficiente para me clicar aqui, certo? Isso é assim mesmo, tá? Então, isso aqui, observe o que acontece quando você aumenta o índice da função de Bessel, né? A primeira raiz vai indo embora, tá certo? Para longe, né? Certo? E o que essa função tem de conhecido, né? Ela é uma função oscilatória, certo? Ela é a prima da função seno ou cosseno, né? Certo? Ela tem esse componente. O que mais? A amplitude cai, tá certo? Que o argumento aumenta, né? Ela é oscilatória, ou seja, tem um número infinito de raízes. A única não nula é a função J0, todas na origem, né? Todas as outras são nulas na origem, certo?
E as raízes vão indo para longe, né? À medida que o argumento aumenta, né? Que a ordem aumenta. E aqui é a função de Neumann, tá certo? Que é a função mal comportada na origem, diverge aqui, né? Mesmo comportamento, mas é oscilatória. A partir de um certo ponto ela se torna oscilatória. Quer dizer, essas funções vão ter propriedade de ortogonalidade também, né? E se você integrar o produto de duas, vai ter cancelamento, certo? Depende de como você faz, né? Então, isso aqui não está... Isso aqui está indo lá para baixo, né? Ele vai aumentando a ordem da função de Neumann, certo? Bom, algumas outras propriedades importantes, né, que são consequências diretas dessa expansão CL, né? Enganchou aqui, deixa eu desenganchar. Aqui tem algumas funções, tá certo? Né? Observe, os universos cognitivo não divergem, os cognitivos divergem, tem comportamento oscilatório, né? Número infinito de raízes, né? Se quiserem usar a Maticad, né? Vocês têm essa sintaxe aqui, tá certo? Vão lá no Help Maticad, se precisar usar a função de Bessel. Ter raízes, tá certo? Essa raiz é importante essa aqui, 2.405, né? Ela determina as propriedades, uma fundamental de fibra ótica, é um número mágico, 2.405, frequência de corte, tem a ver com o primeiro zero da função de Bessel de ordem zero, certo? Bom, as raízes das funções de Bessel são importantes por quê, né? Porque essas raízes vão determinar funções ortogonais, a gente vai ver depois isso com mais calma, tá certo? Algumas outras propriedades, né? Bom, só listando aqui. Relações de... Bom, você tem aí aquela propriedade que a gente falou, certo? Que é fácil de deduzir, eu argumentei rapidamente, está deduzido na aula de aula. Relações de recorrência são importantes, tá certo? Principalmente assim, né, que tem derivada, né? Para você integrar essas funções, relacionando elas com derivada, tá certo? E comportamento assintótico é uma coisa importante também, né? Certo? Para x pequeno, tá certo? O termo dominante é a potência de mais baixa ordem, né? Aqui. Para n igual a 0, isso aqui dá 1, fatorial de 0 dá 1, né? J0 de 0 dá 1, certo? E todas as outras funções são nulas na origem, né? E o comportamento assintótico para x pequeno, logaritmo, né, etc. Ou seja, a função de Neumann, na origem, ela é uma função que diverge, né? A gente olha aí, por aí. Observe também, ó, para x grande, elas parecem com as funções seno e cosseno, certo? Funções j e y, né? Está enganchando. Com uma pequena alteração que a amplitude cai com 1 sobre raiz de x, certo? Ela tem um comportamento oscilatório parecido com a função seno e cosseno. Funções seno e cosseno são combinadas para fornecer exponenciais complexas, né? Funções de Bessel também podem ser combinadas para fornecer as funções equivalentes a exponenciais complexas, que seriam as funções de Henkel, certo? Se combina as funções de primeiro e segundo tipo, obtém essas funções, né? Do primeiro e segundo tipo, certo? Só por questão de similaridade com as exponenciais complexas, né? Muito bem, acho que vamos parar por aqui, tá certo?